Vamos então continuar nosso estudo. Nós estamos na questão 638. Às vezes, o mal parece ser uma consequência da força das coisas, como é, por exemplo, em certos casos, a necessidade de destruição, inclusive de seu semelhante. Pode-se então dizer que há infração à lei de Deus? O mal não deixa de ser mal, embora seja necessário. Tem uma frase do Emmanuel que eu lembro sempre, eu já coloquei várias vezes, que indiretamente o mal sempre trabalha para o bem. Indiretamente, o mal sempre trabalha para o bem. Então, o que ele está colocando aqui, o mal não deixa de ser mal, embora seja necessário. Mas essa necessidade desaparece à medida que a alma se purifica, passando de uma existência a outra. Então, o homem se torna mais culpado quando o comete, porque o compreende melhor. Então, quanto mais tivermos conhecimento, quanto maior for a nossa compreensão, maior a nossa responsabilidade sobre os nossos atos. Nós falamos sobre isso no nosso estudo anterior. O mal que se comete não é muitas vezes o resultado da posição em que outros homens nos colocaram, e nesse caso, quem são os mais culpados? O mal recai sobre aquele que o causou. Assim, o homem que é conduzido ao mal pela posição em que seus semelhantes o colocaram é menos culpado que aqueles que causaram esse mal, pois cada um sofrerá o castigo não apenas pelo mal que tiver feito, como também pelo mal que tiver provocado. Nós somos responsáveis pelo mal que nós causamos ao outro e pelo mal que nós provocamos. Quantas vezes a pessoa dita boa, bem intencionado, ela provoca um mal no outro, ela é responsabilizada por isso. Aquela pessoa que interfere na vida do outro, dando conselhos, dando direcionamento, mães, pais que interferem na vida do filho, é responsável pelo mal causado por todos os males que aquela interferência nossa causou no filho. Não adianta dizer, mas eu tinha as melhores intenções, eu sabia o que é melhor para ele. Não, eu não sei o que é melhor para o outro. Eu não sei nem o que é melhor para mim. Eu estou em busca do que é melhor para mim. Eu estou em busca do aprendizado. Eu estou em busca do conhecimento para mim. E o meu caminho não tem nada a ver com o caminho do outro. Na casa do Pai existem várias moradas. Nós estávamos comentando aqui, conversando sobre a orquestra no nosso estudo passado. Eu não posso dizer que o pianista é melhor do que o violinista, que o violinista é melhor que o flautista. Cada um tem que saber tocar o seu instrumento, tem que afinar o seu instrumento, tem que aprender ao máximo para que o som da orquestra seja bom. Então, se eu toco piano, como é que eu posso interferir na vida do meu filho que é flautista? Ou que é violinista? Ou que vai tocar um instrumento de percussão que é completamente diferente de um instrumento de corda? Nós precisamos analisar e entender que cada um, não importa se é filho, se é neto, se é marido, se é esposa, cada um de nós tem o seu caminho a percorrer. Embora a gente esteja ali de ombros dados, né, a gente esteja ali de mãos dadas pelo amor, pelo carinho, né, por estarmos numa irmandade, porque somos todos irmãos, cada um de nós tem o seu caminho, cada um de nós tem o seu aprendizado, a sua jornada, e como o Emmanuel coloca, Deus não faz cópias. Por mais que o nosso filho seja parecido conosco, não é cópia nossa, não existe cópia. Ele tem a sua individualidade, o seu estágio, o seu aprendizado, o seu caminho a percorrer. Nós precisamos respeitar isso, porque Deus respeita o nosso. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Deus respeita a nossa vontade de errar e deixa a gente ali aprender com o erro. A gente tem que, enquanto os filhos são pequenos, nós temos a obrigação de ensinar, nós temos a obrigação de educar, não é ser conivente, não é passar a mão na cabeça, não é ser amiguinho do filho. Nós somos
temos a obrigação, nós assumimos essa obrigação para com Deus quando recebemos um filho dele nas nossas mãos para chamar de nosso filho, ou de nosso neto, ou de nosso sobrinho, ou nosso enteado. Nós assumimos uma responsabilidade, essa responsabilidade foi assumida na nossa verdadeira vida, no plano espiritual. Nós temos a obrigação de prepará-lo para o mundo. Quando ele se torna adulto, a vida é dele, as escolhas são dele, seremos amigos. Se formos amigos já é muito bom, porque em muitos casos as pessoas não conseguem ser amigas dos filhos, dos netos, ou dos sobrinhos, ou dos pais, ou dos avós, ou dos tios. Nós temos que entender que estamos todos interligados para aprendizado, não existe acaso, não existe coincidência, ninguém caiu no lugar de paraquedas. Todas as situações foram estudadas e muito bem estudadas para o nosso crescimento e o nosso aprendizado. Vamos repetir aqui. O mal que se comete não é muitas vezes o resultado da posição em que outros homens nos colocaram? E nesse caso, quem são os mais culpados? O mal recai sobre aquele que o causou. Assim, o homem que é conduzido ao mal pela posição em que os seus semelhantes o colocaram é menos culpado que aqueles que causaram esse mal. Pois cada um sofrerá o castigo não apenas pelo mal que tiver feito, como também pelo mal que tiver provocado na vida do outro, que tiver na vida do outro sobre a sua responsabilidade, causou para o outro. Aquele que não fez o mal, mas que tirou proveito do mal feito por outrem, é tão culpado quanto o primeiro? É como se o tivesse praticado. É aquele que, vendo que o outro fez determinada coisa, vai lá e se aproveita. Ah, não fui eu que fiz. Mas se aproveitou, é porque não teve a oportunidade de fazer, porque se tivesse, teria feito. Então não tem diferença nenhuma. É a conivência. É o passar a mão na cabeça, é a cumplicidade. Então é o que ele coloca. Aquele que não fez o mal, mas que tirou proveito do mal feito por outrem, é tão culpado quanto o primeiro? É como se o tivesse praticado. Tirar proveito do mal é o mesmo que participar dele. Talvez tivesse recuado diante da ação, mas se ao encontrá-la já realizada, dela se serve, é porque há prova. Ponto. É porque há prova, se compraz com ela. E a teria praticado se tivesse podido ou tivesse ousado, ou seja, se tivesse coragem. O desejo do mal é tão repreensível quanto o próprio mal? Isso depende. Há virtude em resistir voluntariamente ao mal que se sente tentado a praticar. Há virtude em resistir voluntariamente ao mal que se sente tentado a praticar. Sobretudo, quando se tem a possibilidade de satisfazer esse desejo. Se o homem deixou de fazê-lo apenas por falta de ocasião, é culpado. Se ele teve a vontade, ele só não teve a ocasião, é culpado. Existe aquele ditado completamente errado, que a ocasião faz o ladrão. Não, a ocasião mostra o ladrão. Quem é ladrão. Já está feito. Ele só aproveita da oportunidade. É o que ele está colocando aqui. Se o homem deixou de fazê-lo apenas por falta de ocasião, é culpado. Ele já é culpado pelo mal que desejou, pelo mal que pensou, não conseguiu fazer por falta de ocasião. Mas ele é culpado já pelo seu pensamento. É culpado pela vontade de realizar. Essa é uma posição muito, muito interessante que a gente precisa entender. A gente vai ver isso muito bem explicado no livro no livro Céu e Inferno do Kardec. No item 7 do livro Céu e Inferno, que é Código Penal da Vida Futura. No item 6. Nós vamos ver lá no item 6 do Código Penal da Vida Futura que nós somos responsáveis por todo o mal que deixamos de fazer. Porque nós precisamos entender que Deus ajuda o homem pelo homem.
Então vem aquela situação em que Deus espera que a gente realize alguma coisa para o outro, para a sociedade, seja o que for. É esperado que a gente realize aquele bem. Então o bem que eu deixei de realizar, ele terá que ser feito por outra pessoa. Então, eu não fiz o mal. Não, eu não fiz o mal. Mas eu deixei de fazer o bem. E eu sou responsável. Eu vou ser chamada a responder pelo bem que eu deixei de fazer. Isso é muito importante que a gente entenda. É o que ele está colocando aqui nessa próxima pergunta. Basta não praticar o mal para agradar a Deus e garantir sua posição no futuro? Não. Olha o que eles respondem. Não, não basta só não praticar o mal. É preciso fazer o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado bem. Todos nós seremos responsáveis pelo mal que haja resultado, pelo mal que vai acontecer, pela situação que vai ser criada, pelo bem que eu deixei de fazer. Estava ali nas minhas possibilidades, eu deixei de fazer, porque eu não quis me meter. Deixa como é que tá para ver como é que fica. A briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. É problema deles, eu não vou me meter. É o governo que vai resolver. A gente vai empurrando com a barriga, a gente vai dando desculpas para deixar de realizar o bem, para ficar no nosso quentinho da nossa preguiça. Nós seremos responsáveis pelas consequências, por todo o mal que acontecer naquela situação, pelo bem que eu deixei de fazer. Eu vou responder. Há pessoas que, por sua posição, não têm a possibilidade de fazer o bem? Não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra oportunidade para praticar. Basta estar em relação com outros homens para ter como fazer o bem. E cada dia da vida oferece essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo. A quem não estiver cego pelo egoísmo. Pois fazer o bem não é apenas ser caridoso, é ser útil, na medida do possível, todas as vezes que o auxílio se fizer necessário. Nós vamos lembrar da questão que não é o ser caridoso, fazer o bem não é apenas ser caridoso. Caridade é muito mais do que só fazer o bem. Né? Caridade é dar de si mesmo. Fazer o bem é dever, é obrigação nossa. Muitas vezes a gente fala, olha como eu sou bondoso, a gente fica, né? Olha como eu sou magnânimo, como eu sou bondoso. Porque não faz uma análise crítica. Se nós fizermos uma análise profunda, nós vamos ver que o que nós estamos fazendo é obrigação, é dever, não é caridade. Então, o que eles estão colocando aqui? Não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra oportunidade para praticar. Basta estar em relação com outros homens para ter como fazer o bem. Basta viver em sociedade que todo mundo tem como fazer o bem. E cada dia da vida oferece essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo. Pois fazer o bem não é apenas ser caridoso, é ser útil na medida do possível, todas as vezes que o auxílio se fizer necessário. O meio em que certos homens se encontram não é para eles a fonte primeira de muitos vícios e crimes? Sim, mas isso não, ainda é uma prova ou uma aprovação escolhida pelo Espírito no estado de liberdade. Qual que é o estado de liberdade? É a nossa verdadeira vida, é a vida espiritual. São escolhas que nós fizemos, né? O meio é um campo de prova. Nós escolhemos o meio. Porque se eu quero provar que eu não tenho mais a tendência ao roubo, que eu já me modifiquei, que eu sou uma pessoa diferente, eu lá no plano espiritual vou pedir para nascer no meio de ladrões. Porque eu vou provar que eu mudei, eu vou provar que eu sou uma pessoa diferente e eu vou poder ajudar aqueles que estão ao meu entorno a se modificarem. Então, o campo, o meio influencia bastante,
Mas o campo também é uma prova escolhida por nós, porque no meio daquela influência eu provo que as minhas tendências mudaram e que eu me modifiquei. É uma questão de escolha. E essa escolha está no meu livre-arbítrio, e eu usei o meu livre-arbítrio no plano espiritual para escolher aonde eu estaria inserido, aonde eu iria renascer, no meio, em qual meio eu iria conviver. Foi escolha minha para provar o quanto eu já aprendi. Ou, a gente vê isso nos mensageiros, para provar o quanto eu me enganei a respeito de mim mesmo. Essa que é a questão. Infelizmente a gente se engana muito, achando que aprendeu, né, que fez, que aconteceu. E não acontece, isso não é verdade. É só o verniz. Acha que aprendeu. No momento que tá ali no vai da valsa, no ferver das coisas, a tendência volta, enfia o pé na jaca. É o que a gente vê lá no livro Os Mensageiros. Então aqui ele coloca: o meio em que certos homens se encontram não é para eles a fonte primeira de muitos vícios e crimes? Sim, mas isso ainda é uma prova escolhida pelo Espírito no estado de liberdade. Ele quis expor-se à tentação para ter o mérito da resistência, é o que eu estava falando. O Espírito escolheu, quando estava em liberdade, quando estava na vida espiritual, a verdadeira vida, para ter o mérito da resistência, para provar que aprendeu, né? Nós vamos ver na questão 260, nós vamos ver aqui a colocação que o Kardec pergunta: como o espírito pode querer nascer entre pessoas de má vida? Que já que nós escolhemos, a ideia que a gente tem é que a gente só vai querer nascer em berço esplêndido, né? Em famílias, nascer na família vegana, nascer numa família rica, nascer numa família que já conhece todos a doutrina, que já está ali fazendo bem, eu só vou continuar. Assim é simples, assim é fácil. O duro é lutarmos contra as nossas tendências. É o que ele está colocando aqui. Como o espírito pode querer nascer entre as pessoas de má vida? É preciso que seja enviado a um meio onde possa passar pela prova, né, ou provação que pediu. Pois bem, é preciso então que haja analogia para lutar contra o instinto de roubo. É necessário que ele esteja entre pessoas desse tipo. É o que nós estávamos falando aqui. É a necessidade de provarmos que nós mudamos as nossas tendências. Quando o homem se encontra, de alguma forma, imerso na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele uma atração quase irresistível? De novo, a questão da influência do meio. A atração, sim. Irresistível, não. Olha que interessante. A atração, sim, é uma atração. Ele está no meio de viciados, está no meio de alcoólatras, está no meio de ladrões. É uma atração? É uma atração. Irresistível? Irresistível, não. É o que eles colocam. Atração, sim. Irresistível, não. Pois em meio a essa atmosfera de vício, algumas vezes encontra grandes virtudes. São espíritos que tiveram a força de resistir e que ao mesmo tempo tiveram por missão exercer uma boa influência sobre os seus semelhantes. Aí nós vamos lembrar da questão 459, que é tão conhecida, né? Os espíritos nos influenciam, eles respondem mais do que pensam, às vezes eles vos dirigem. Mas a gente, para entender bem essa questão, a questão 459, a gente tem que ver 467 e a 469. Né? Quando nós vamos ver aqui, na 467, pode-se escapar, né? Pode-se libertar da influência dos espíritos que induzem ao mal, que a gente viu lá, são eles que vos influenciam, a maioria das vezes vos dirigem, mas isso não é é no momento que a gente aceita, eles dão as sugestões, a gente vai aceitar ou não, se a gente estiver ali, se a gente se comprar com a ideia, com a situação, a gente vai que vai da valsa, se não, não, é o que eles dizem aqui. Porque meio pode se escapar, da influência dos espíritos que induzem ao mal,
Sim, pois tais espíritos só se prendem àqueles que os solicitam pelos desejos ou que os atraem por seus pensamentos. Então, esses espíritos estão por sintonia, só se prendem àqueles que têm os mesmos desejos ou que os atraíram por sintonia. E na 469, para a gente entender bem essa questão, por que meio pode-se neutralizar a influência dos maus espíritos? Eles influenciam? Influenciam. Eu vou aceitar a sugestão se eu quiser, é meu livre-arbítrio. Como é que eu posso neutralizar essa influência? E eles respondem: fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus, rejeitareis a influência dos espíritos inferiores, destruindo o império que queriam ter sobre vós. Evitai ouvir as sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que insuflam entre vós a discórdia e todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, pois eles vos apanham em vossa fraqueza. Eles vão buscando as brechas, vão buscando a nossa fraqueza, exaltando o nosso orgulho, né, exacerbando a nossa vaidade para nos influenciarem. Eis porque Jesus vos ensinou a dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E eu complemento: do mal que existe em nós, do mal que fazemos aos outros. É essa ajuda que nós precisamos pedir, né, para Deus. Então ele diz aqui: a atração, quando o homem se encontra imerso na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele uma atração quase irresistível? Atração sim, irresistível não. Pois em meio a essa atmosfera de vício, algumas vezes encontra as grandes virtudes. São aqueles que foram colocados ali justamente para provar que não tem mais as más tendências e mais, para serem os evangelizadores, para serem os doutrinadores, para serem os anjos da guarda daqueles que estão à sua volta. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, tiveram por missão exercer uma boa influência sobre seus semelhantes. O mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições, ou seja, há diferentes graus no mérito do bem. O mérito do bem está na dificuldade. Não há mérito em fazer o bem sem sofrimento e quando ele nada custa. Deus tem mais consideração pelo pobre, que reparte seu único pedaço de pão, do que pelo rico, que só dá o seu supérfluo. Jesus disse isso a propósito no óbolo da viúva. Aquela parábola da viúva, porque vamos lembrar, as mulheres não podiam trabalhar. Então os judeus têm essa colocação de o que cai no chão eles não pegam, deixam para os órfãos e para as viúvas. 10% da colheita eles deixam para os órfãos e para as viúvas. E o sinédrio tinha um pagamento, né, um óbolo que ele dava às viúvas para que elas tivessem condições de se manter. Então é tudo que ela tinha para comprar o que ela precisava para se manter, era aquele óbolo que ela recebia ali no sinédrio. E ela vai, pega tudo aquilo que ela tem, quer dizer, aquilo que vai, do que ela dispõe, ou seja, ela está dando do que vai faltar para ela. Ela não vai ter dinheiro para comprar as coisas que ela necessita, mas de coração, de alma aberta, lavada, ela pega aquele óbolo e doa aos pobres, como quem diz: eu vou dar para aqueles que precisam mais do que eu. Essa consciência de que ela podia sentir um pouco de fome, ela podia passar necessidade, mas ela estaria ali ajudando aqueles que talvez estivessem em situação mais difícil do que a dela. Aí sim é a verdadeira caridade, quando se dá de si, quando se dá daquilo que vai fazer falta para nós, daquilo que é importante para nós. Aí é a verdadeira caridade. Aí nós vamos ver aqui a divisão da lei natural, uma colocação didática que o Kardec faz para que a gente possa entender quais são, como são e como se desenrolam essas leis naturais. Aí Kardec pergunta: toda a lei de Deus está contida na máxima do amor ao próximo ensinada por Jesus?
Certamente, respondem os espíritos, certamente. Essa máxima inclui todos os deveres dos homens entre si. Mas é preciso mostrar-lhes sua aplicação. Caso contrário, deixarão de praticá-la como fazem hoje. Então, é o que ele está colocando aqui. Certamente, essa máxima inclui todos os deveres do homem entre si, ou seja, amar ao próximo como a si mesmo. Mas é preciso mostrar-lhe sua aplicação, como aplicá-la, porque é pela obra que nós seremos conhecidos e seremos julgados, né? Então, é preciso mostrar-lhe sua aplicação. Caso contrário, deixarão de praticá-la como fazem hoje. Além disso, a lei natural, né, que a lei de Deus é a lei natural, compreende todas as circunstâncias da vida. E essa máxima é apenas uma parte dela. Essa máxima, amai ao próximo como a ti mesmo, é uma parte das leis de Deus, das leis naturais. Os homens necessitam de regras precisas. Os preceitos genéricos e muitos vagos deixam muitas portas abertas à interpretação. Kardec pergunta aqui: o que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis? Aí o Kardec vai dividir, que é o que nós vamos ver aqui daqui para frente. Primeira, adoração. Segunda, trabalho. Terceira, reprodução. Quarta, conservação. Quinta, destruição. Sexta, sociedade. Sétima, progresso. Oitava, igualdade. Nona, liberdade. E finalmente a 10ª, a lei de justiça, amor e caridade. Então Kardec está perguntando ali para os espíritos, quer dizer, o que eles acham de dividir as leis em 10, né, e se poder estudar e explicar cada uma delas individualmente. Os espíritos respondem: essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés. Vamos lembrar, né, as 10 leis que o decálogo, né, que Moisés nos traz. E pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Portanto, pode segui-la sem que por isso ela tenha algo de absoluto, como não o tem nenhum dos outros sistemas de classificação que dependem do ponto de vista sobre o qual se considera qualquer assunto. A última lei, que é a lei de justiça, amor e caridade, é a mais importante. É por meio dela que o homem pode progredir, mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras leis, né? A lei de justiça, amor e caridade resume todas as outras leis naturais ou todas as outras leis de Deus. Então, o que ele está colocando aqui? Que pode ser feita a divisão, pode ser feita tudo pode ser feito com o intuito de ajudar o homem a colocar em prática, o homem a aprender. Depende sempre do ponto de vista, que é como eles colocam aqui. Essa divisão da lei em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. É essencial que nós entendamos todas as leis naturais, tudo que está à nossa volta, e que ela abrange todos os pontos da nossa vida material, ou seja, encarnado nesse mundo de ilusão, e principalmente a nossa vida espiritual, a nossa verdadeira vida, porque nós somos espírito, nós estamos usando a matéria como roupa, como vestimenta para podermos estudar e aprender aqui nesse planeta, mas nós somos espírito. Então é o que ele está colocando aqui. Portanto, pode segui-la sem que por isso ela tenha algo de absoluto, como não o tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que dependem do ponto de vista sobre o qual se considera qualquer assunto. Então não existe nada, essa aqui é absoluto, esse ponto de vista é absoluto, essa colocação é absoluta. Não, nada é absoluto, são estudos, são pontos de vista, são colocações que nós fazemos. E daqui a pouco, como Kardec colocou, se a ciência colocar que alguma coisa na nossa doutrina está errada, nós vamos ficar com a ciência, porque nós estamos caminhando, estamos progredindo, e a doutrina espírita ela é aberta para progredir, para caminhar, principalmente junto com a ciência. E ele coloca aqui que a lei de justiça, amor e caridade é a mais importante de todas, porque resume
todas as outras. Então, no nosso próximo estudo, nós vamos começar com a primeira, que é a lei de adoração. Até lá!